Então vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. E pedimos, papai, a tua orientação, para que possamos aprender a tua palavra. Que possamos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais atentos, para entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lá em Mateus 6,33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vão repetir comigo? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Podem sentar, queridos. Eu comecei com esse versículo e eu vou iniciar falando sobre a cidade de Jericó. Você vai pensar assim, nossa, mas o que tem a ver esse versículo com o contexto que eu vou estar compartilhando com vocês? Aguarde até o final, que no final vocês vão entender que está tudo conectado. Ok? Tudo bem? Ouviram aí direitinho aí atrás? Então tá bom. Então eu gostaria de pedir ao pessoal que colocasse para mim as fotos da cidade de Jericó. Na cidade de Jericó, em Israel, tem um lugar onde a gente pode ver as ruínas das muralhas, né? As ruínas que caíram. E isso tem aproximadamente, essa cidade, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Então, é a cidade, Jericó, é a cidade que existe até hoje, a mais velha do mundo, a mais antiga do mundo. E lá, queridos, aí onde vocês estão vendo isso aí, são camadas e camadas sobre camadas de cidades e cidades. Uma em cima do outro. Durante anos e anos foram construindo cidades, foram sendo destruídas e foram construídas. Então são muitas cidades, muitas camadas de cidade. Essa, volta ali, gente, volta na outra passagem. Essa aí é a cidade atual, tá? E ela é conhecida também como a cidade das palmeiras. E é interessante que tem uma passagem lá em Deuteronômio 34:3, que está escrito o seguinte, diz assim: e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Ou seja, ela era conhecida como a cidade das palmeiras. No original, em hebraico, a palavra traduzida por palmeiras significa Tamar. E ela pode também significar tamareira. Ou seja, ali são tamareiras. Está vendo? Só que na época também se traduziu como palmeiras. Por isso que ela é chamada também, conhecida como a cidade das palmeiras. Ok? Isso é só uma curiosidade para nós. Mas essa é a cidade mais antiga que nós temos, dos tempos antigos,
da época antes, 2000 anos antes de Cristo, que nós temos a oportunidade de ir conhecer e saber como ela é. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre Josué. No livro de Josué, no capítulo 6, nós temos Deus orientando a Josué a introduzir o povo na terra de Canaã. Josué já havia passado pelo Jordão e já tinham colocado os pés na terra de Canaã. Mas agora eles tinham que conquistar uma cidade. E qual era a cidade que eles tinham que conquistar? Qual era, gente? Qual foi a primeira cidade que Josué teve que conquistar? Quem sabe? Isso, Jericó. Essa foi a cidade que eles tiveram que conquistar. Mas, antes deles conquistarem a cidade, Deus dá um recadinho para eles. Deus dá um conselho para eles. Deus os orienta. E o que é que Deus disse para Josué? Qual foi a orientação que Deus deu ao Josué para que Josué passasse para o povo? E nós vamos ler lá, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Josué 6, 17. Nós vamos ler do 17 ao 19. Amém? Josué 6, do 17 ao 19. Amém? Glória a Deus, acharam? Josué 6, 17 ao 19. 17. Porém, a cidade será condenada. Que cidade vai ser condenada? Jericó. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. 19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. A orientação dada aqui por Deus a Josué é muito, mas muito específica. Naquela época, todo despojo, queridos, todo despojo de guerra, pela própria lei da guerra, era propriedade e direito de quem vencia aquela guerra. Então, era direito do povo de Israel tomar posse de todo o despojo. Eles tinham o direito de ficar com tudo. Eles tinham o direito de ficar com o ouro, de ficar com a prata, de ficar com as roupas, ficar com os utensílios de valores, com todos os animais, com as pessoas que sobreviviam, porque elas se tornavam escravas daquele povo, e isso era comum. Mas nesse momento, exatamente nessa batalha em Jericó, na primeira cidade, Deus diz: vocês não vão pegar nada. Repitam comigo. Vocês não vão pegar nada. Todo tesouro virá para mim, para minha casa, e o resto vocês destroem. Essa foi a orientação que Deus deu a Josué, antes que eles conquistassem Jericó. E aqui, queridos, nós temos um detalhe muito importante, que eu quero que vocês fiquem atentos. Qual foi o motivo de Deus fazer isso? Qual foi o motivo de Deus dar essa orientação? É muito interessante o que ele diz no versículo 18. Ele diz o seguinte: tão somente
guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Qual o motivo desta fala, dessa orientação do Senhor? No primeiro momento, queridos, nós podemos pensar que Deus os estava protegendo por serem coisas amaldiçoadas. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus estava fazendo ali? A expressão que Deus usa é: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, que em hebraico significa xerém, condenada à destruição. Porque senão, vocês vão se tornar malditos, anátemas, o arraial de Israel. Ou seja, então somente guardai-vos das coisas condenadas, porque senão vocês vão se tornar malditos, o arraial de Israel. Voltando à pergunta anterior, será que Deus os estava protegendo? Essa pergunta fica totalmente sem sentido quando Deus dá a orientação que está no versículo 19. Porém, toda prata, todo ouro, todo utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Pensem comigo. Querido, se tudo estava amaldiçoado, se não era para eles pegar porque estava amaldiçoado, o tesouro não poderia jamais ter ido para a casa do Senhor. Vocês concordam comigo? Não poderia. Isso não parece incoerente? Parece que não está encaixando? Na realidade, o que Deus está dizendo é: não usufruem de nada que pela lei da guerra vocês têm direito. Vocês vão me entregar tudo. Vocês vão me entregar tudinho que vocês têm direito. Agora, queridos, eu quero que vocês viajem comigo para a época desse povo. Vocês estão lembrados que eles eram escravos no Egito, mas que lá eles estavam acostumados a ter a casa deles. Durante anos eles moravam em casas. E de repente Deus os tira, leva-os para o deserto, eles atravessam o mar e eles estão morando em tendas. E é tipo assim, eles montam uma tenda aqui e às vezes num dia Deus manda desmontar de novo. E durante 40 anos foi essa loucura. Monta tenda, desmonta tenda, monta tenda, desmonta tenda. E aí eles têm uma promessa: olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão para uma terra que eu vou dar a vocês. E eles atravessam o Jordão. Como eles atravessaram o Mar Morto, Deus abre o Jordão e eles atravessam. Eles estão vendo ali o milagre. Eles estão vendo Deus fazendo coisas extraordinárias em favor deles. E eles chegam diante de uma cidade extraordinária. Jericó era uma cidade maravilhosa. Totalmente com muros grandes, protegida. E aí o que acontece? Por um milagre, algo fantástico, algo que jamais eles poderiam imaginar, eles conseguem, através do poder sobrenatural de Deus, as muralhas caem e eles conseguem conquistar aquela cidade. Vocês conseguem imaginar a alegria deles conquistando aquela cidade? Uma cidade toda prontinha, aonde tinha alimentação, aonde tinha tudo ali. As casas, eles podiam habitar em qualquer casa ali. Na casa do rei, na casa de qualquer um ali, eles poderiam habitar. Mas Deus chega para eles e fala assim: olha, não. Vocês não vão entrar aí. Vocês não vão pegar nada. Vocês vão destruir tudo. Vocês vão destruir tudo. Queridos, com certeza,
não foi fácil. Não foi fácil para eles. Vocês conseguem imaginar a situação deles? Não foi fácil. Mas eles obedeceram. Queridos, é necessário nós confiarmos no Senhor. E saber que Ele sempre vê além daquilo que os nossos olhos podem ver. Eles não estavam enxergando nada, mas eles obedeceram o Senhor. Mas sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está pedindo o despojo da primeira cidade que eles iriam conquistar. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Guarde esse versículo no seu coração, na sua mente. Isso é uma lei, querido, é uma lei espiritual, chamada a lei das primícias. Quando vemos Deus trazendo essa instrução para Josué, de que eles não poderiam pegar absolutamente nada na cidade, do despojo de Jericó, temos uma explicação para essa instrução. A primeira cidade a ser conquistada entra no princípio espiritual da lei das primícias. Essa descoberta, queridos, não foi minha. Estou apenas compartilhando uma descoberta que eu vi estudando, tanto que foi fascinante para mim, eu quero compartilhar com vocês. Mas essa descoberta foi do pastor Luciano Subirá, sobre essa passagem, a qual eu percebi o tanto que era valiosa para nós, nesse momento em que nós estamos vivendo, nesse momento de transição de um ano para o outro. E juntamente com o pastor Luciano, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele também teve a mesma visão e ele faz o seguinte comentário: deveriam levar a um mesmo lugar todo o ouro e toda a prata que encontrasse para oferecer a Deus como primícias, e os despojos daquela que era a primeira cidade, aquela que era a primeira cidade, era para eles entregarem para o Senhor, para entregar nas mãos. Era para ser oferecido como ação de graça, pela assistência que lhes prestava. Isso é para fazer. Isso foi o que Joséfo colocou. Embora a palavra de Deus não fale inicialmente, ela não fala inicialmente que isso tinha a ver com a lei das primícias, a coerência com todo o ensino bíblico nos remete a um lugar onde precisamos concordar com o pastor Luciano Subirá e com o Flávio Joséfo, e agora comigo também, que esse princípio não era novidade para eles. Às vezes, soa novidade para nós, mas para eles não o era. Deus estabeleceu uma lei espiritual, a lei das primícias. Vamos juntos ver quando foi que essa lei foi mencionada pela primeira vez na palavra de Deus. E aí nós vamos então para Gênesis 4, de 1 a 5. Gênesis 4, do 1 a 5. Cobitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante.
Vemos aqui, queridos, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas que a de Caim, não. E, queridos, até eu fazer esse estudo, eu não compreendia o porquê que Deus havia se agradado de Caim, de Abel, da oferta de Abel e não da de Caim. Eu já ouvi várias explicações e creio que vocês também, mas nenhuma me convencia. Até ouvir a explicação do pastor Luciano Subirá. E ele fala o seguinte, ele trouxe luz ao entendimento. Existem muitas explicações, tá? Mas essa explicação foi a que fez mais sentido para mim e que me ajudou em relação a todo esse estudo. Mas o que esse texto tem a ver com primícias? Eu quero que vocês observem comigo. Deus mandou os israelitas consagrar suas primícias a ele. Os primeiros frutos e as primeiras crias pertenciam a Deus. Os israelitas ofereciam suas primícias a Deus para mostrar gratidão, dedicação a Deus. E nós vemos isso através de vários versículos. Levíticos 23, 9 e 10 e o 14 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Aí no 14: não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Êxodo 22, do 29 ao 30, diz o seguinte: não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Neste texto, queridos, nós lemos e vemos que Deus falou para entregar as primícias dos animais e das colheitas. Portanto, qual a ligação com Caim e Abel? O que a Bíblia nos diz sobre eles? O que a Bíblia nos fala sobre eles? Ela nos diz que Abel, sobre ele, que ele trabalhava com gado, era pastor de ovelhas, e que Caim era um lavrador. Ambos, os dois, ofereceram uma oferta do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Todos os dois fizeram isso. Agora, qual então é a distinção entre um e o outro? Esse é o ponto. Olha só, o que fala o versículo 3? Aconteceu que no fim de uns tempos, repitam comigo, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No 4, versículo 4, Abel, por sua vez, repitam comigo, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Vocês conseguiram perceber a diferença? Em Gênesis 4:4 nos explica que Abel trouxe das primícias do seu rebanho para o Senhor. A palavra primícia, queridos, significa dos primeiros frutos. Ele trouxe ao Senhor os primeiros frutos. Ou seja, antes de comer do fruto do seu trabalho, ele honrou a Deus, colocando-o à frente. Com isso, ele está dizendo: Deus em primeiro lugar e eu por último. Deus em primeiro lugar e eu por último. Queridos, um exemplo comum para nós é quando nós convidamos alguém para ir à nossa casa, para almoçar, para jantar, para tomar um café. A gente serve aquela pessoa primeiro. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos honrar. Nós queremos honrar o nosso convidado. No passado, isso era um costume entre as famílias. Honrar
o chefe da família. No almoço, ele era servido primeiro, como honra. Algo que nós precisamos resgatar nos nossos dias. Honrar os nossos esposos. É claro que tem um pouco de dificuldade, porque cada um almoça num horário, janta num horário diferente. Mas quando estamos juntos no domingo, no sábado, no dia que for, vamos aprender a honrar. Honrar um ao outro. O esposo honrar a esposa, servindo ela. A esposa honrando o esposo, servindo. Os filhos honrando os pais, servindo os pais. Aqui nós estamos vendo que Abel, ele honrou a Cristo. Caim, por sua vez, fez o oposto. Em Gênesis 4:3 diz que no fim de uns tempos, aqui não tem uma definição de quanto tempo. Se foi semanas, se foi dias, se foi meses, se foi anos, não fala. Mas o fato é que quando Abel colocou Deus em primeiro lugar, o outro deixou por último. No fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que Deus se agradou da oferta de um e do outro não. Na verdade, o que importa não era a oferta, mas era o coração do ofertante. Deus está preocupado, não é com aquilo que eu ou você possamos ofertar, mas é com o nosso coração. A palavra diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Interessante, nenhum deles poderia alegar ignorância, porque o Senhor disse a Caim, em Gênesis 4, 6, 7, o Senhor diz: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederem mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava dizendo a Caim: você sabe que tem que fazer do jeito certo e que você procedeu mal. O Senhor diz: se procederes bem, será aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à sua porta. A grande diferença entre a oferta deles era a aplicação de uma lei espiritual, a lei das primícias. Essa lei, querido, está ao longo de toda a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver ela lá. Não somente em questão de oferta. Deus até estabeleceu uma festa anual, que era chamada de a festa das primícias. No Novo Testamento chamamos de festa de Pentecoste. Era, na verdade, o final de uma festa de 50 dias, que era chamada a festa das primícias. Lá em Levítico 23, 10, 20, diz que quando alguém fosse colher do seu fruto, do seu campo, ele deveria tirar primeiro o feixe, a sua colheita, levar ao sacerdote, que ele iria apresentar essa oferta ao Senhor. E depois haveria um processo para voltar e colher. Ao longo desses 50 dias, o Senhor diz: você vai levar a sua oferta das primícias ao sacerdote no primeiro dia depois do sábado, que era o domingo. Era para contar 7 sábados, 7 semanas, de 7 dias, dando um total de 49 dias. Então Deus diz: no dia posterior ao 7º sábado, esse seria o domingo de número 50. Se celebrava então novamente a festa das primícias, ou de Pentecoste, que significava 50. Deus estabeleceu, queridos, diversas formas para que eles, o povo, recordasse que os primeiros frutos pertenceriam a Deus. Deus estava ali formando, educando o seu povo, formando uma nação. Deus está, através dessa atitude, fortalecendo, trabalhando com o coração do seu povo, com uma mensagem: a prioridade, o primeiro lugar na vida de vocês, o primeiro lugar na nossa vida deve pertencer a Deus.
que devemos cultivar continuamente nas nossas vidas, entendendo que em primeiro lugar é o Senhor. O que será que a Bíblia nos fala sobre guardar ou não esse princípio espiritual, a lei das primícias? O que será que o Senhor nos fala sobre isso? Em Josué 6,18, eu gostaria que vocês abrissem lá. Aliás, um 6,18 não, deixa aí. Diz o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, que é o xerém, para que, tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Isso nós já lemos anteriormente. Essa palavra, queridos, quando nós vamos ler agora Josué 7:13, nós vamos entender a profundidade quando Deus fala sobre as primícias. E o que Deus está querendo falar para nós? Essa palavra nos fala de Acã. Ele cobiçou, quando eles estavam lá naquela tomando Jericó, Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, uma barra de ouro. Lembrem que eu falei que a cidade era rica, era uma cidade próspera. Ele desobedece a um comando de Deus, através de Josué, na conquista de Jericó. Estão lembrados disso? Que Deus deu uma ordem? Ninguém podia pegar nada. Lemos o texto anteriormente. Mas Acã, ele pega o que seria para Deus e leva escondido para a sua casa. E eu quero que vocês me acompanhem nesse relato, que está lá em Josué 7, nós vamos ler do 1 ao 13. Josué 7, e nós vamos ler do 1 ao 13. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo que desde o início nós estamos falando sobre o que Deus quer passar para nós sobre primícias, o que Deus começou a ensinar ao seu povo lá atrás, o que era primícias, e nós estamos entendendo aqui nesse caminhar. Josué 7, de 1 a 13 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, agora olha que interessante, prevaricaram os filhos de Israel. Porque Acã, ou seja, por causa de um, Deus está colocando todos. Filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Eles e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos,
viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Queridos, você, nós podemos esconder as coisas erradas, aquelas que fazemos uns dos outros, mas de Deus jamais poderemos esconder. Não tem como esconder. E o que aconteceu com o povo devido à desobediência de Acã? Eles vão guerrear contra a cidade de Ai. Depois de presenciar, queridos, uma vitória extraordinária contra Jericó, uma cidade muitas vezes maior do que a cidade de Ai, viram literalmente o milagre acontecer. Pois as muralhas caíram sozinhas, pelo poder de Deus, através da obediência e da fé deles. Eles também tinham presenciado a atuação de Deus quando eles atravessaram o Rio Jordão. Porque os sacerdotes entraram com a arca, e as águas se afastaram, e o povo pôde passar pelo Rio Jordão com os pés secos. Eles passaram, eles viram isso. Eles viram como a conquista foi sobrenatural. Era uma cidade muito bem protegida. Tinham os melhores guerreiros daquela época. E agora, queridos, eles vão guerrear com uma cidade pequenininha, que inclusive, até o nome é pequeno, Ai. Olha o nome da cidade, Ai. E aí, o que acontece? Eles perdem, e perdem feio. E aí, queridos, Josué e os anciões, sem entender por que daquela humilhação, buscam uma resposta para tão humilhante derrota. E o que eles descobrem? Que por não guardarem as primícias, um homem, Acã, que desobedeceu, e eles deixaram de experimentar a mesma unção que foi derramada na conquista de Jericó. Queridos, quando nós vamos lá para Romanos 11:16, diz o seguinte: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que esse texto está dizendo para nós, querido? Está dizendo que quando você santifica a primeira parte de alguma coisa, de onde ela foi tirada, você está santificando todo o resto. Aleluia, querido. Será que você está entendendo isso? Será que você está entendendo que Deus está falando conosco? Agora você já consegue entender que Deus estava protegendo o povo de Israel, ensinando-os. O que Deus estava impondo sobre o povo quando diz: ninguém toca no despojo de guerra da primeira cidade. Deus não desejava privá-los de nada, mas sim de levá-los a um princípio de uma lei espiritual, que quando santificamos a primeira parte de algo, santificamos o restante daquilo onde foi retirado. Deus pedia a Israel que todo filho primogênito fosse consagrado a Deus, ou seja, que pertenceria a Deus. Quando o primogênito era consagrado ao Senhor, o restante da descendência também o era. E é aí que vai fazer mais sentido para cada um de nós. Queridos, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar, se vocês estão conseguindo entender. Mas eu estou sentindo tanto aqui a presença do Senhor. O tanto que Ele quer trazer para nós, para que possamos, nesse próximo ano, possamos
realmente nos enchermos cada vez mais e mais do poder e da unção do seu Espírito. Deus faz uma promessa para Abraão de que ele teria uma descendência numerosa. E juntamente com essa promessa, ele também pede o seu filho, o filho da promessa, filho que veio da velhice. Observem, queridos, esse texto no livro de Êxodo 4, 22, 23, e veja como tudo está se ligando. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, Deus está dizendo, o povo cristão é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. A última das 10 pragas no Egito foi a morte dos primogênitos. Vocês lembram disso? Deus anunciou desde o início, deixa o meu primogênito ir, senão você será julgado. E eu vou matar o seu primogênito. Queridos, depois da morte dos primogênitos dos egípcios, o povo foi liberto. E saíram do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas, gente. Era muita gente. Talvez até mais de 2 milhões. Todos eles eram descendentes de Abraão. Todos eles eram descendentes daquela promessa que Deus fez lá atrás. Como Deus olha para essa multidão, ou massa, como nós lemos em Romanos, essa massa de gente, e os chama de meu primogênito. Como é que Deus olha para eles? Porque quando o patriarca Abraão, o primeiro de toda aquela descendência, consagrou e santificou a Deus o seu filho, ele estava santificando o restante daquela linhagem, de onde o primeiro foi tirado. Quando Deus pede a Abraão que entregue o seu filho Isaque em sacrifício, ele não está apenas testando ou provando Abraão, para que ele saiba quem é. Queridos, Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa nos provar para saber quem nós somos. Ele estava levando Abraão a praticar o mesmo princípio de que ele estava buscando fazer na nação de Israel, praticar a lei das primícias. Quando nós entendemos isso, percebemos por que em Provérbios 3, 9 e 10 nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E em Ezequiel 44, 30 diz que os sacerdotes ordenariam bênção sobre aqueles que entregassem as primícias. Não era o ato da oferta em si, era a atitude de colocar Deus em primeiro lugar. Quando deixamos de colocar Deus em primeiro lugar, Ele não vai perder nada com isso, mas nós perdemos, porque o primeiro lugar deve pertencer sempre a Deus. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ou seja, amá-lo com tudo que há em nós. O Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus e o seu reino vêm em primeiro lugar. Andar e seguir Jesus é colocá-lo em primeiro lugar. Mais que uma oferta, nós temos uma lei que nos coloca no lugar de respeitar a posição de Senhor que Deus tem. Mesmo que não haja uma oferta de primícia literal, e importa para o nosso tempo, a lei espiritual continua. E nós precisamos aprender a praticá-la de diversas formas. Seja quando você acorda pela manhã, seja quando você faz as suas devocionais,
nesse momento, em tudo, nas orações, em todos os momentos, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E, queridos, eu quero convidar vocês, os diáconos, eu quero pedir o pastor Kennedy para ajudar com a ceia, porque nós vamos cear agora. Seja quando acorda pela manhã e tem o seu momento a sós com o Senhor, estudando, santificando, no restante do dia, lembre-se das primícias. Em cada aspecto da nossa vida, a lei de manter Deus em primeiro lugar vai nos aproximar dele e vai nos abençoar tremendamente. Queridos, vocês receberam um balão? O pessoal recebeu um balão? Não, era para ter recebido. Então, deixa sem balão. Não era para ter recebido? Bem, vamos servir a ceia. Eu quero pedir o pessoal do louvor. Queridos, geralmente, quando se inicia um ano novo, a gente faz pedidos, e isso é normal. Nós fazemos pedidos pedindo sobre as coisas materiais que desejamos. Eu quero pedir os diáconos que podem estar servindo, enquanto eu quero dar continuidade aqui. Nós fazemos orações pedindo coisas materiais, saúde, isso faz parte. Mas o mais importante, queridos, o mais importante é que neste momento, eu gostaria que você tivesse um momento de oração. Antes do ministério de louvor começar a ministrar, vocês podem estar tocando só os instrumentos. Eu gostaria que vocês olhassem para dentro de vocês e começassem a orar, pedindo ao Senhor para que o que você precisa dele no seu mundo, na sua vida espiritual. Lembre que neste momento que nós passamos aqui, que existe uma lei, e a lei das primícias é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em todos os momentos. Em todas as áreas. Então, que você possa sondar o seu coração e saber, eu tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quando eu acordo pela manhã, o primeiro lugar, será? Será que se minha condição financeira melhorar, eu vou estar fora, eu vou estar em outras baladas, ao invés de estar na comunhão com os irmãos? Na hora que o pessoal já tiver servido, aí vocês param. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Todos já estão com a ceia, gente? Tem alguém que não recebeu ainda? Se tiver alguém, levanta sua mão. Então vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com vocês primeiro. E eu quero que vocês repitam comigo. Senhor meu Deus, nesta noite, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero confessar que sou um pecador.
mas que nesta noite eu reconheço Jesus. Mas que nesta noite eu reconheço Jesus. Vamos repetir comigo, gente? Mas que nesta noite eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados. E que a partir de hoje, o meu nome permaneça no livro da vida. É em nome de Jesus que eu oro, porque eu reconheço que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou e vivo está. Aleluia. Queridos, nesse momento, nós vamos cear. E depois que nós cearmos, nós vamos ver um filme. E aí eu quero que vocês coloquem o filme para nós. Eu gostaria que tirasse essa contagem, porque nós temos um filme para ser passado. Nós atrasamos. E nós vamos passar esse filme que foi feito com muito carinho para vocês. Então eu gostaria que, na hora que acabar o filme, esse vídeo, nós estaremos juntos. Vai ser colocado uma frase e nós vamos juntos estourar os balões, amém? O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Queridos, que possamos juntos comer do pão e beber do cálice. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Queridos, nós vamos fazer o seguinte. Como nós estamos atrasados, né? Nós não vamos passar o vídeo, tá? Nós vamos deixar o vídeo para uma próxima oportunidade. Oi? Não dá, não. Aí nós vamos passar depois e nós vamos, então, agora louvar com o Ministério de Louvor. Nós vamos adorar com o Ministério de Louvor. E na hora que nós estivermos ouvindo os foguetes, nós estaremos juntos estourando os balões. Mas eu quero que você não somente faça explodir o balão apenas. Eu quero que você pense no Senhor Jesus. Eu quero que você pense que Ele é o primeiro da sua vida. Que Ele, nesse ano de 2022 que está iniciando, Ele é o primeiro. Ele marca a sua vida. É Ele que transforma a nossa vida. Amém?